Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podeis assentar, meus irmãos? Essa palavra escrita no capítulo 19, que nós acabamos de ler, eu quero chamar a atenção e dar um título a essa palavra, a essa reflexão. E gostaria de chamá-la como quando Jesus entra em sua casa. É meditando nisso que eu quero discorrer esses 10 versículos e refletir junto com os irmãos sobre o que acontece quando Jesus entra em sua casa. E antes de tecer as reflexões, obviamente que Deus está conosco e em nós. Portanto, o Senhor sempre está em nossa casa. O Senhor também está nessa casa. O Senhor está conosco onde nós estivermos. E para deixar bem claro, não há lugar onde se vá que o Senhor não esteja ali. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Zaqueu teve uma experiência um pouco diferente do habitual. E vale nesse momento nós investimos alguns minutos e relembrar que Zaqueu era um dos chefes dos publicanos e era um homem rico. Quem sabe ele era o chefe daquela localidade dos coletores de impostos. E esses homens, pela sociedade, pela população, não eram bem vistos. Sua fama e sua reputação, como nós já lemos aqui na Bíblia, era de um pecador. Sua fama e reputação não era algo invejável. Pelo contrário, os publicanos não tinham boa aceitação pela sociedade. E chama atenção porque o nome Zaqueu significa puro, ou significa justo. E alguém que leva em seu nome justiça e pureza, vivia uma vida reputada pelos homens como uma vida de pecado. Ainda que seu nome significasse justiça, aos olhos dos homens ele não era visto dessa forma. Pois bem, o momento que nós acabamos de ler nos diz que Jesus estava passando por Jericó e sabia-se que aquele era o caminho dos viajantes. Então Zaqueu tem uma atitude que para mim me chamou a atenção ao refletir sobre essa palavra. Que um pecador fosse querer
ver Jesus, participar ou estar onde Jesus fosse passar, ir ao encontro de Jesus quando ele chegasse à cidade. E aqui eu comecei a refletir, por que Zaqueu teria essa voluntariedade de se aproximar de um mestre, de um homem santo, de alguém que pregava justiça, e obviamente, como Zaqueu vivia no erro, ele sabia que não ouviria outras palavras da boca de um homem justo, senão palavras que confrontassem o seu modo de viver. O que eu quero dizer é que, normalmente, nós procuramos nos aproximar de pessoas que aprovam o nosso estilo de vida, que aprovam o nosso modo de pensar, que aprovam a nossa maneira de enxergar o mundo, a sociedade e os nossos valores. E, consequentemente, nos afastamos daqueles que não concordam com as nossas ideias, com os nossos valores, com o nosso estilo de vida. E eu comecei a analisar e tentar descobrir o que levou Zaqueu a ir ver Jesus. Não, Zaqueu não estava esperando ali uma palavra de alguém, porque sabia-se que Jesus era alguém justo, que zelava pela lei, e ele não iria aliviar o lado para Zaqueu, ou para qualquer homem pecador. Então, me colocando nessa situação, ou olhando para esse cenário, foi algo que me chamou a atenção, porque normalmente as pessoas se aproximariam de Jesus para, quem sabe, ser curado, porque Jesus tinha fama de curar enfermos. Pessoas que se julgavam ter uma vida santa, obviamente tentariam se aproximar de Jesus, porque julgavam Jesus como um mestre sábio, santo, que zelava pela palavra de Deus. Mas pecador? E refletindo nessa palavra, a gente traz para os dias de hoje, e olhamos para uma reunião como essa, teoricamente muitos julgariam, avaliariam que um culto prestado a um Deus santo, só teriam pessoas aqui santas, pessoas perfeitas. Ou quem ousaria vir para um culto como esse, com uma vida pecaminosa, uma vida contrária à palavra de Deus, e esperasse que aqui fosse ouvir palavras de aprovação para uma vida pecaminosa, palavras de aprovação para o erro, palavras de aprovação para valores contrários à Bíblia? De forma alguma. Então, por se assemelhar, por procurar os mesmos ideais, valores, gostos, pontos de vista, nós nos reunimos aqui porque, teoricamente, concordamos com esses valores. Mas a verdade é que entre nós existem homens e mulheres pecadores, ou em pecado, ou vivendo uma vida ainda longe daquela que se diz uma vida louvável segundo a palavra de Deus. Mas isso não é muito comum, nós vemos homens e mulheres vivendo assim, se aproximando. Ainda que a igreja, ainda que os nossos cultos estejam de portas abertas, ainda que o evangelho tem como prerrogativa aqueles que aceitam o evangelho, que vivem o evangelho, levar o evangelho para os pecadores, isso me chamou a atenção. E eu comecei a entender que o que poderia levar Zaqueu a querer ver e se aproximar de Jesus era que Jesus era um mestre diferente daqueles que comumente se viam naqueles dias. Jesus era tido um tipo de homem santo, mas um homem santo que falava com mulheres, sem muita reputação, ou sem moral,
Que Jesus, ele comia com pessoas, que ele se assentava, que ele se aproximava de pessoas cuja sociedade se afastava daquelas pessoas, daquele estilo de vida. O que eu quero dizer é que Jesus, através das suas atitudes, era um mestre que se aproximava de pecadores. E provavelmente foi aí que Zaqueu encontrou uma forma, um desejo de ir até um homem de Deus, porque a fama desse homem de Deus era alguém que compreendia, era alguém que era acessível, era alguém que se aproximava do ser humano, daquele maior pecador, daquele cuja fama mais vergonhosa possível permitia comer, se relacionar. Ao que muito nós esperamos que cada vez que se tornem santos, o círculo de comunicação diminua, o círculo de contato diminua, e eu venha falar com pessoas santas, eu venha diminuir meu círculo para ficar com pessoas de moral elevada, de fama elevada. E Jesus tinha fama exatamente ao contrário dessa que muitas vezes nós pensamos até os dias de hoje. E pensar que Jesus tinha fama de ser assim um mestre que aceitava. Que nós não venhamos incorrer nesse erro de querermos sermos santos ao ponto de nos afastar dos pecadores. De não sermos acessíveis a esses homens, a essas mulheres que são reputados como pecadores. O que Jesus não permitiu fazer no seu ministério terreno, como outros o fizeram, era cercar-se numa bolha de santidade que ninguém pudesse acessar. E a igreja e as nossas vidas e os nossos cultos, as nossas ações devem ser pautadas da mesma forma. Que a minha vida santa não me impeça de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra, de ser o evangelho, as boas notícias que alcancem aqueles que estão nas trevas. E lá vai Zaqueu então, com o seu problema. Ele tinha um problema que eu não tenho, o da estatura. Eu consigo ver por cima de todos. Dificilmente eu vou ter dificuldade de enxergar longe porque alguém maior do que eu, do meu tamanho. Poucas vezes isso aconteceu. Eu não consigo enxergar longe porque alguém do meu tamanho. Mas isso era problema para Zaqueu. A Bíblia nos relata que ele de baixa estatura, então tinha dificuldade em meio à multidão de enxergar. Eu participo de eventos, eu vou em qualquer lugar, eu gosto até de me situar um pouco distante, porque eu consigo enxergar tudo. Tem gente que precisa chegar perto para conseguir ver. Eu não, uma média longa distância eu consigo ver, não tem esse problema. E Zaqueu então sobe nessa figueira brava, nesse sicômoro, nessa árvore, que era possível então escalar, e ele fica a uma determinada altura, onde ele consegue ter visão pelo caminho que Jesus vem. Então, enquanto as pessoas estão no chão, Zaqueu ele se assegura de ter uma visão. Quando Jesus vai se aproximando, Zaqueu está próximo de Jesus, mas está acima dele. E a Bíblia vai relatando que Jesus para, olha para cima e vê Zaqueu. E nesse momento Jesus lhe dirige a seguinte palavra, versículo 5. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Coisa linda nós meditarmos nesse versículo, que isso é um hábito comum, ou era um hábito comum, de pessoas importantes, de governantes, quando visitavam um determinado local, ele escolhia onde ele iria pousar. E a pessoa escolhida pela autoridade, para receber a autoridade em sua casa, era sinônimo de honra
Era sinônimo de orgulho você ter o prazer, o privilégio de receber uma autoridade, um governador na sua casa. Oh, bendito seja Deus. E olhando a Bíblia, meus irmãos, nós vemos que Jesus, normalmente ele era convidado para entrar em alguma casa. E de forma diferente, nós vemos aqui que Jesus não foi convidado, ele como uma autoridade, como se fosse um governador, alguém importante. Então ele faz uso dessa cultura e diz assim: é na tua casa que eu vou pousar hoje. Então, apressa lá, prepara tudo. Bendito seja Deus. E aqui eu comecei a refletir que existem duas maneiras, pelo menos duas maneiras de enxergar como Jesus entra na nossa casa. Existem momentos que nós precisamos convidar Jesus para entrar em nossa casa. Lembra aquele oficial que estava com a sua filha doente e ele foi até Jesus e convidou-o para ir até a sua casa orar? Alguns fariseus também já convidaram Jesus para entrar na sua casa e cear. Então Jesus aceitou convites para participar de festa, de casamento, de dormir, de cear, tantos convites. E há momentos, sim, como esse que eu citei do oficial, que ele tinha um problema na sua casa, então ele foi até Jesus, convidar Jesus para entrar na sua casa. Aqui diferente. Aqui Jesus olha para Zaqueu e diz assim: hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Hoje Glórias a Deus. se faz necessário. Hoje é adequado eu entrar na sua casa. Então Jesus ele está se convidando para entrar na casa. Se existe alguma necessidade urgente, que você possa convidar Jesus para entrar na sua casa. E certamente lá ele está. Mas eu quero chamar a sua atenção porque existem momentos especiais, momentos que se faz necessário Jesus entrar na sua casa e ele não vai esperar o convite, ele vai se apresentar, ele vai dizer: hoje, porém, convém, é necessário eu entrar na sua casa. Glórias a Deus. Isso começou a alegrar o meu coração, porque, quem sabe o momento que nós estamos vivendo, possamos pensar ao menos de duas formas. Jesus, qual foi a última vez que o Senhor esteve aqui para fazer algo diferente? Não apenas estar por estar. Quando foi necessário Jesus entrar na sua casa para intervir ali na sua casa? Qual foi a última vez que Jesus entrou na sua casa e houve festa na sua casa? Porque Zaqueu desceu depressa. E apressando-se, versículo 6, e apressando-se, desceu. E recebeu-o alegremente. Diferentemente de algumas oportunidades onde Jesus foi recebido e não houve lá alegria, nesse caso, Jesus, hoje me convém entrar em sua casa, e Zaqueu recebeu essa notícia, levou a sério e alegremente foi lá preparar a pousada para o Senhor. Sabe que algumas pessoas têm dificuldade de receber visitas em sua casa. Sabe que existem famílias que têm dificuldade de receber qualquer visitante, seja ele ilustre ou não. Mulheres normalmente vão se preocupar que a casa está desorganizada, desarrumada, não está limpa. Vão se preocupar porque a refeição não está pronta e preferem negar um convite a receber alguém nessas condições. Alguns homens colocam impedimentos
de que, quem sabe, aquele horário vai atrapalhar ele exercer alguma atividade, algum lazer, o futebol dele, a série dele, o combinado que ele tinha com outra pessoa, e ele não quer desmarcar com outra pessoa para recebê-lo. Essa nova visita inesperada. O homem vai se preocupar porque talvez ele não tenha dinheiro naquele momento, ou condições financeiras suficientes para preparar uma boa recepção, ainda que normalmente a mulher é que faz os preparativos, e normalmente, estou dizendo normalmente porque não é, normalmente o homem está com a posse financeira e ele vai preparar, ele quer colocar fartura na mesa para que o convidado seja bem recebido e saia dali com uma boa impressão da sua visita. Seja qual for a desculpa, seja qual for a negativa, a verdade é que muitas vezes nós encontramos e colocamos impedimentos para receber alguém em nossa casa. A verdade é que algumas vezes nós colocamos impedimentos de até receber Jesus alegremente em nossa casa. Mas quando Jesus entra em nossa casa, algumas coisas são possíveis acontecer. E muito vai depender da forma como nós podemos e nos preparamos para receber esse visitante. Você já recebeu alguém em sua casa? Mesmo sem ter uma refeição digna, mas por você ser muito amigo, muito próximo, ter comunhão, você recebe alguém, você faz um café, você abre uma bolacha daquelas de água e sal, você coloca na mesa e você fala assim: rapaz, é o que tem para hoje. E conversa. E ali vai, e a conversa vai, e a conversa vai, e a conversa é o melhor que tem daquele momento, e não é a refeição. Mas você também já recebeu pessoas de que você teve condições de preparar ali um churrasco, de arrumar toda a casa, de ter fartura ao ponto do final daquela visita você pegar ainda as Tupperware, colocar lá o pedaço da carne, colocar lá o pedaço do bolo, colocar aquilo que foi preparado, doce, e diz aqui, leva, e eu falo, não, não precisa não, leva, e aí fica aquela briga, né, leva, não precisa, leva, não precisa, leva, não precisa, então me dá, já que você insistiu tanto eu vou levar, mas eu devolvo, e devolvo cheio ainda, não vou devolver vazio na Tupperware. E vigia se devolver vazio, hein? Vigia. Algumas formas que nós costumamos receber as pessoas. Uma autoridade, o Senhor, como você prepararia para receber Jesus? Ele dizendo assim: hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Como você receberia Jesus e como você acomodaria Jesus na sua casa? Zaqueu recebeu alegremente. Para algumas pessoas pode ser uma tortura isso. Porque vão dizer assim: Jesus, minha vida ainda não está ok para o Senhor estar lá. A minha vida ainda não está no altar como deveria estar, para eu te acomodar bem lá. Então isso vai causar constrangimento. O que para Zaqueu foi alegria, para alguns pode ser constrangimento. Imagina hoje Jesus pousando na sua casa, quanto da tua rotina você teria que mudar? Quanto da programação da TV você teria que mudar porque Jesus não iria assistir o que você assiste? Quanto do teu tempo lá na tua casa você ia precisar mudar porque Jesus não iria fazer o que é feito
na noite da sua casa, na forma como está lá. Onde Jesus seria acomodado na sua casa, que te constrangeria, que precisaria ser mudado, alterado, a mobília puxado aqui e ali, objetos, valores, mensagens. Eu não estou falando aqui que Jesus exigiria um colchão de mola ensacada para pousar na sua casa. Mas o que eu estou pedindo para você refletir é que se haveria alegria em receber Jesus na sua casa, dele sentar na mesa, mesmo que a perna ainda está balançando, a perna daquela cadeira, ou a mesa não tem firmeza, fica balançando, mas se haveria alegria de Jesus sentar a essa mesa, partilhar uma refeição, e lá o assunto ser o reino de Deus que chegou e está entre nós. Se haveria alegria pelo simples fato de Jesus estar ali, enquanto Jesus está ali, uma coisa precisa ser dita, porque a Bíblia também nos mostra que, e vendo todos isto, murmuravam dizendo, entrara para ser hóspede de um homem? Se Jesus na sua casa ia incomodar não somente as pessoas que não receberam ele, mas se você se preocuparia com o que os outros estão falando. Porque é provável que os outros vão falar assim, olha lá, aquele ali, pecador, diz que Jesus está na casa dele. Porque esses aqui se incomodaram que Jesus escolheu um pecador. Mas o pecador não se incomodou em receber Jesus. Percebe que o pecador aqui era Zaqueu e ele não se incomodou de receber Jesus, o recebeu alegremente? Que esse versículo está nos ensinando, de fato, é que Jesus entra na casa de pecadores. Que enquanto você ficar dando desculpas de que não está pronto, de que isso não está bom e Jesus não pode entrar, você está completamente enganado. Porque Jesus não se importa em entrar em casa de pecadores. Jesus sim, ele entra em casa de pecadores, seja a convite, ou quando é necessário ele entender que convém entrar na casa de um pecador. Isso também, quem estava fazendo julgamento, seriam pessoas que, na sua avaliação, se consideravam mais justas, e agora estão se sentindo injustiçadas, porque o mestre escolheu um pecador e não escolheu ele. Não adianta achar que é justo e olhar para a vida de outro e dizer assim, mas Jesus fez na casa de fulano, na família do fulano, fez isso lá com ele, mas aquele lá, sequer ele vem na igreja. E Jesus está colado com ele. E ele está vivendo em alegria porque tem Jesus dentro da casa dele. E tem muita gente se achando santo, se justificando, dizendo assim, como pode? E está vivendo em tristeza. E está vivendo em ansiedade, está vivendo em conflito, porque se acha justo o suficiente e não consegue concordar, não consegue entender que Jesus escolhe pecadores para ir pousar na casa dele. Quando a gente deveria reconsiderar e dizer assim, se Jesus entra na casa daquele pecador, rapaz, Jesus entra na minha também. Eu vou dar uma passadinha lá para ver se não tem espaço para eu também ali ficar um tempinho, tirar um momento ali, quem sabe tomar um café junto.
Quem está entendendo, diga amém. Então, ao invés de ter julgamento, ao invés de ter inveja, ao invés de se sentir injustiçado, vai provar um pouquinho da alegria de Zaqueu, que era improvável receber um homem santo, mas Jesus escolheu bater e pousar na casa dele, o improvável. E se Jesus faz isso, por que não faria com você também? Por que não faria conosco? Não porque somos justos, mas porque de vez em quando convém entrar na casa de um pecador. E você pode ter chegado nesse culto dizendo assim: será que Jesus fala comigo? E eu vou te dizer assim: Jesus não só fala contigo, Jesus convém entrar e pousar na tua casa hoje. Enquanto você está pensando que por causa de falha, de pecado, porque aquilo que não deu certo, porque você errou, porque você falhou e fica nisso, Jesus, será que Jesus fala comigo? Será que Jesus olharia para mim? Será que Jesus estenderia? Pare de pensar. A Bíblia nos mostra que Jesus hoje não somente está falando contigo, mas vai entrar na tua casa hoje, para levar alegria lá na sua casa, para levar alegria na sua vida. Ao invés de ficar olhando para o problema, olha para Jesus que está na sua casa. Ao invés de ficar olhando, somente lamentando pelas suas falhas, olha que Jesus resolveu, por um gesto de amor e graça, estar na tua casa, pousar na tua casa, falar com você. A presença doce de Jesus está disponível para você. Então, começa a olhar para Jesus. E vão falar assim, porque Jesus escolheu entrar na casa de um pecador, um improvável. Era improvável. Tantas vezes nós olhamos na Bíblia, era improvável Deus enviar o profeta daqueles dias, nos dias de Elias, e para ser sustentado por uma mulher, por uma viúva, mais improvável de todos, uma pobre, ter que sustentar o profeta, o homem de Deus, mas é assim que Deus faz. Deus tem as suas formas de trabalhar com os pequeninos. Pois bem, Jesus está na casa. Jesus está lá. Zaqueu está alegre, Zaqueu está feliz. Nem todo mundo fica feliz com a visita de Jesus na casa, por isso eu digo, pode acontecer duas coisas: você ficar feliz, mas tem gente que recebe Jesus em casa e fica triste, fica inconformado, não tem transformação, não tem salvação. Isso é possível? Sim. Lucas capítulo 7, um fariseu, por nome de Simão, chama Jesus para ir em sua casa. Jesus aceita o convite, vai lá, e Jesus não é bem recebido na casa desse Simão fariseu. Não se cumpre os ritos de receber, de lavar os pés, de beijar, de ungir com óleo, nada disso. Jesus foi, pelo costume, de certa forma, desrespeitado. Jesus teceu ali algumas parábolas, e as pessoas ficaram revoltadas com ele, o dono da casa. Não teve nada disso. Então perceba que Jesus entrar na casa, agora vai um pouco do nosso comportamento, da nossa atitude, da nossa consciência. Porque certo é que Jesus ou aceitou seu convite, ou hoje ele está dizendo: me convém entrar na sua casa, mas não para por aí. Qual é a sua atitude diante desse fato? Como você vai se comportar diante que Jesus está lá? Na igreja nós supomos normalmente, no momento de culto, que Jesus está presente, então nós temos reverência, educação, medimos as nossas palavras, nosso comportamento, nos vestimos bem, tudo nós alinhamos. Mas em determinados lugares, que pode ser até mesmo nossa casa, onde estamos desapercebendo, achando que Jesus não está ali, que Jesus está mais presente aqui no templo do que na nossa casa, lá nosso comportamento muda muitas vezes. E que bom fosse que ao chegar nessa noite, Jesus junto conosco certamente
está e irá conosco. Ao chegarmos lá, nos portamos com a ilustre visita de Jesus. Glórias a Deus. Tenho certeza que a maioria, ou todas as murmurações que estavam preparadas para nessa noite, vão cair por terra quando você se der conta que Jesus está lá na sua casa. Não tem lugar para murmuração se a gente se der conta assim, ó, Jesus está aqui. Aqui no caso de Zaqueu, diferentemente de Lucas 7, na casa daquele Simão fariseu, Zaqueu está se deliciando da presença de Jesus, e sem que fosse exigido da parte de Zaqueu qualquer coisa, Zaqueu ele começa a falar então nessa reunião, a partir do versículo 8, está escrito, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ninguém estava exigindo nada de Zaqueu, mas a alegria, a comoção, aquele fato, tudo o que estava acontecendo com a presença de Jesus em sua casa, fez com que Zaqueu tivesse uma atitude. Então foi naquele momento que Zaqueu se levantou e disse, metade dos meus bens eu vou repartir com os pobres. Você pensa que em algum momento Zaqueu fez algo parecido em toda a sua vida? Dá para imaginar que Zaqueu, antes de Jesus, tenha feito qualquer coisa parecida? Não dá para pensar. Mas a presença de Jesus ali, sem ser exigido, Zaqueu entendeu, Zaqueu compreendeu. Então, com a presença de Jesus ali, e ele voluntariamente, então, diz, primeiro, eu vou repartir. Segundo, se em alguma coisa eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, se eu tenho exigido demais, e aí entra naquela questão dos publicanos, dos cobradores de impostos, não tem a fama boa, e não tinha fama boa porque normalmente esses homens, eles oprimiam as pessoas. Haviam relatos, se você for estudar um pouquinho a história, dessa profissão, dessa posição de pessoas, deles tramarem até mortes contra algumas pessoas para tentar usurpar seus bens materiais, exigia além daquilo que era devido e se enriquecer de forma ilícita. E aí, segundo ponto, Zaqueu então diz, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. E isso de restituir 4 vezes mais, até então parece assim um gesto bom. Mas o que Zaqueu ele está dizendo aqui, e aquelas pessoas entendiam, e Jesus entendia, que ele estava cumprindo a lei. E tanto a lei romana quanto a lei judaica, exigia reparação quando se provocava algum dano. Exigia algum tipo de indenização. E algumas indenizações se reparava aquilo no mesmo valor, então se você causou prejuízo de 1, você tem que reparar 1. Em alguns momentos você tinha que indenizar 1 mais uma parte. E o que mais se exigia de indenização, vamos dizer assim, a maior indenização que se podia pagar era 4 vezes mais. Então Zaqueu o que ele faz? Ele nivela por cima e diz assim, a quem eu prejudiquei eu vou indenizar e vou pagar o máximo da indenização. Isso demonstra justiça. A justiça entrou no coração e no entendimento de Zaqueu, e ele entendeu primeiro suas falhas, os seus pecados, e dizia assim, Senhor, eu vou cumprir a lei, eu vou restituir todo mundo que eu prejudiquei, e vou indenizar para que fique tudo zerado, e não haja mais acusação, não haja mais conversa, não haja mais alguém que levante alguma questão, porque no ano passado, porque em 1900, porque naquela ocasião você fez isso de errado. Não, não, tudo isso cai por terra naquele momento, porque Zaqueu decide cumprir a lei, indenizar, e ninguém tem mais nada para reclamar.
Segundo ponto, não era exigido doar os seus bens, o seu patrimônio. Mas Zaqueu aqui, ele mostra desapego aos bens materiais, ele mostra que liberalidade, ele mostra que gratidão, ele mostra amor, e ele entende que a sua riqueza, a sua fartura, deve proporcionalmente cobrir aquilo que falta nos pobres. Então a fartura de quem é rico estava ali minimizando a pobreza daquele que nada tem. E isso é um gesto de amor. Então Zaqueu olha para o seu patrimônio, vai indenizar todo mundo, vai reparar todo mundo, vai pagar tudo aquilo que é devido e não deixar mais nenhuma ponta em aberto, nenhuma ponta solta. E além disso, voluntariamente, Zaqueu quer repartir os seus bens, porque ele entende então que o seu patrimônio vai glorificar a Deus, ajudando quem é pobre. Então aquele Zaqueu que era totalmente apegado às riquezas, que era rico, que vivia aquela vida olhando e granjeando bens materiais, vivendo aquela vida com a fama dos publicanos, ele mostra um comportamento completamente diferente, porque quem pode esperar de um publicano dividir o seu patrimônio com o pobre? Quem que pode esperar de alguém que é ávido por dinheiro, por negócio, por finanças, por empresa, simplesmente chegar ao ponto de dizer, agora eu vou dividir, eu tenho muito, eu vou dividir metade do que eu tenho. Irmão, tem que ser muito de Deus para isso acontecer com liberalidade, com gratidão, com amor, com tranquilidade e principalmente com alegria. Zaqueu se põe de pé e diz isso para o Senhor. E diz, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tem defraudado, eu vou indenizar. Irmão, isso aconteceu naquele momento. Está percebendo que Zaqueu não está olhando no passado? Não está travado no passado? Não está limitado por aquilo que aconteceu? Você está percebendo que Zaqueu ele decidiu tomar um rumo melhor para a sua vida? Você está percebendo que ainda que Zaqueu tinha uma série de problemas, uma série de má reputação, ele não está mais preso a essas coisas e ele decide, se até aqui eu fiz errado, a partir de agora, Jesus, eu vou fazer o certo, porque eu estou entendendo a sua mensagem. Você está percebendo que se algo está fora na sua vida, que você está errado na sua vida, até o presente momento só depende de você, com alegria, olhar para Jesus, se colocar de pé e dizer, Jesus, até aqui foi errado, mas a partir de hoje, a partir de agora, eu vou fazer o que é certo. Jesus, eu estou tão alegre, que eu quero fazer é mais. Foi isso que Zaqueu fez. Eu quero fazer mais, eu quero dividir metade dos meus bens. A resposta de Jesus diante desse ato, que foi um ato imediato, de alguém que não ficou olhando para o seu passado, para a sua história, e presa nela, nos julgamentos, e nem nas acusações da sua consciência, foi algo que ele também não deixou para o futuro. Está conseguindo perceber? Não é amanhã que eu vou conseguir fazer? Não é amanhã que eu preciso mudar? Não é amanhã, quando eu conseguir realizar, que aí eu vou ter a alegria de dizer, não, é o hoje que importa, é o agora que importa. É agora que você está diante de Jesus, que importa você demonstrar com alegria que você está entendendo a palavra dele, a mensagem dele, e se colocar de pé diante de Jesus e falar, Jesus, então dá para ter uma nova vida, é isso? É isso que é nascer de novo? É isso que é fazer parte do reino de Deus? Essa é a nova vida?
Se é isso eu quero, e eu quero é agora. Está percebendo que não foi um processo não que Zaqueu abraçou? Às vezes a gente fica esperando tanto assim um processo para ser salvo. Ah, porque aí eu vou virar crente, vou ser salvo. Não. Jesus já responde assim, ó. Hoje veio salvação a esta... Hoje veio salvação. Hoje veio salvação. Foi assim que Jesus respondeu a Zaqueu. Hoje veio salvação. Porque você se colocou de pé, Zaqueu, e disse que vai reparar. Você entendeu que é necessário reparar. Você entendeu que é necessário mudar. Você entendeu que é necessário ser liberal, se desprender dessas coisas. Você entendeu, Zaqueu? Então hoje veio salvação, Zaqueu. Você percebe que foi agora que Zaqueu virou crente e agora que a salvação operou? E aí a gente fica protelando determinadas coisas quando Jesus está pronto para dizer assim, é hoje que veio salvação, é hoje que veio o milagre, é hoje que as coisas mudam, é hoje que as coisas acontecem, é hoje que eu enxugo as lágrimas dos teus olhos, é hoje que eu levanto você, é hoje que eu curo as suas feridas, é hoje. Ah, mas fulano não mudou, mas Jesus está falando para você, mas é com você, é hoje que a salvação chega nessa casa. É hoje que tem salvação na sua vida. É hoje que tem graça e poder para a sua vida. É hoje que tem misericórdia para a tua vida. É hoje que Jesus está falando com você. E é para Jesus que você tem que olhar, não é para o problema e não é para ninguém. É só para Jesus. Aleluias. E aí Jesus completa dizendo, porque também este é filho de Abraão. Espera aí, o povo lá fora, no mesmo dia, está dizendo assim, como que esse mestre aceita ser hospedado por pecador? Aí o Jesus, o mestre, está dizendo assim, esse aí é filho de Abraão. Está todo mundo dizendo, pecador. Mas Jesus está dizendo, você é filho de Abraão. E isso significava para ele dizer assim, aqui é um filho de Deus, legítimo. Aqui é um filho da aliança, legítimo. É o que nós dizemos, talvez hoje, dizer assim, ali vai um homem santo de Deus. Ali vai um verdadeiro servo de Deus. E as pessoas estão dizendo, ali é um filho do diabo. Ali é um pecador. Mas Jesus está dizendo, você é filho do Altíssimo. A quem você vai dar ouvido? A quem você vai dar ouvido? Isso implica quando Jesus diz assim, aqui, pois também este é filho de Abraão. Jesus está reconhecendo a descendência de Zaqueu, dizendo que ele é um filho de Abraão, é algo louvável. E se ele é filho de Abraão, ele não é o pecador que o povo está apontando. Se ele está chamando de filho de Abraão, é o mesmo que nós dizer assim, esse aí é um homem salvo. Essa daí é uma mulher salva. Santo homem, santa mulher de Deus. Irmão, importa o que Jesus está dizendo. E aí, aquele passado, aí aquela fama, aí tudo aquilo que veio se arrastando durante tanto tempo, Jesus está dizendo, você não é aquilo, você é isso. Entre outras palavras, o que Jesus está falando assim, você não é filho do diabo, você é filho do Criador. O que Jesus está dizendo é que você não é escravo do pecado. Você é um adorador do Deus Altíssimo.
Você não é alguém que vai ficar para ser julgado e condenado. Você é alguém a quem está assegurado a vida eterna. Você é um legítimo filho de Deus. E conclui Jesus então nessa fala, no último versículo que nós lemos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar. E essas duas palavras eu quero encerrar aqui essa ministração nessa noite, porque Jesus veio buscar e salvar. E de forma simples. Por que buscar e salvar? O que buscar e salvar? O que é buscar e salvar? E se você puder, por um instante, imaginar comigo, que Jesus é como aquele amigo poderoso, ou quem tem, ou já teve um irmão mais velho, que quem tem irmão mais velho confia assim, muito no irmão mais velho, que se arrumar algum problema, alguma confusão, o irmão mais velho está lá e fala, opa, ninguém mexe com meu irmão aqui. Quem teve irmão mais velho sabe que é isso. E quando eu li essa palavra, que eu vim buscar, eu consegui refletir, meu Jesus, ele entrando na minha casa, nas minhas emoções, nos meus conflitos, com autoridade, dizendo assim, eu vim buscar o que me pertence. Você consegue imaginar Jesus, ele rompendo e indo com autoridade, visitando a tua vida, visitando o teu ser, subjugando todos os pensamentos, subjugando todas as dores, subjugando todos os seus conflitos e dizendo assim, eu vim buscar você. Em segundo, não só buscar, não só tirar dali, porque buscar significa eu vim te tirar daqui, como alguém que estava encarcerado, como alguém que estava preso nos seus conflitos, nas suas dores. Jesus com autoridade vem subjugando e diz assim, eu vim tirar você daqui. E se é o pecado, Jesus também se manifesta com autoridade, subjugando o pecado, dizendo assim, eu vim buscar você daqui. Mas não é somente tirar e largar em qualquer lugar. O verbo seguinte, eu vim salvar, significa proteger, significa livrar completamente desse problema, significa solucionar, pôr um ponto final. Então eu vi Jesus vindo, subjugando todas as dores, todas as fraquezas, todo o pecado, para me buscar, para te buscar, para me salvar, para te salvar, para colocar num lugar debaixo da sua própria proteção, onde nada e ninguém pode nos afastar. E quando eu penso qual é o lugar da sua proteção, logo me vem à memória que é o seu amor. Porque não existe nada mais poderoso que o amor de Deus, que subjuga todas as dores, que subjuga o pecado, que subjuga qualquer circunstâncias, avaliações, julgamentos, condenações. O amor de Deus. O amor de Deus. E Paulo, e o escritor bíblico vai dizer que nada e ninguém pode nos separar desse amor. Então a minha visão não é apenas de pasto verdejante, de águas tranquilas, não. O meu local de salvaguarda é estar debaixo do seu amor, envolvido no seu amor, porque onde há amor, a salvaguarda é permanente. Não há nada nem ninguém, não há circunstância nem situação, não há ser espiritual ou material, nem nos céus, na terra, nem embaixo da terra, nada pode nos afastar do amor de Deus.
E esse amor manifestado em Jesus Cristo que diz: hoje me convém pousar na tua casa. Receba Jesus e receba o amor de Deus na sua casa. Receba Jesus e receba o amor de Deus em sua vida. Receba o amor de Deus que veio para te buscar, te tirar dessa situação e te guardar permanentemente. Se coloque em pé em nome de Jesus e feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. E eu quero fazer uma pergunta direta aqui. Em nosso meio, alguém que ouvindo essa palavra foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, foi tocado por Jesus e quer reconciliar com o Senhor. Dê um sinal com a sua mão. E os pastores aqui terão o prazer de orar pela sua vida, te ouvir, te aconselhar, te acompanhar. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com o Senhor? Dê um sinal rapidamente assim com a sua mão. Vem aqui, meu querido, vamos orar por você. Já tem alguém aqui que entendeu que Jesus vai entrar na casa com ele? Tem mais alguém aqui que entendeu que Jesus vai pousar na tua casa? E você está com alegria para receber esse Jesus? Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Você ouviu a palavra. E é nesse momento que nós vamos orar. Venha. Feche os olhos, irmãos. O pastor Daniel já está ali, ele vai orar para o nosso irmão. E eu peço para que a igreja, nesse momento, estenda as tuas mãos também.